Oi, eu sou a Nina e esse vai ser o diário de leitura da História do Novo Sobrenome, o segundo volume da tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Bom, eu recomendo muito que se você está assistindo esse vídeo, você assista o diário de leitura da Amiga Genial, porque eu já fiz alguns comentários lá e comentários que vão se desdobrar para esse livro aqui, mas o fato é, estou gravando atrasada porque eu já comecei essa leitura há alguns dias e já estou na página 138. Até o momento estou gostando bastante, e só para recapitular, né? Eu já tinha lido a Amiga Genial há uns 6 anos atrás, e esse aqui eu tinha abandonado, mais ou menos na metade. Eu acho que onde eu estou eu já tinha lido até esse momento, mas vou trazendo para vocês a partir do momento que eu senti que tá mais novo. Apesar disso, eu estou gostando muito desse segundo volume. E eu lembro, né, de ter sentido muito incômodo com a Lila na primeira leitura que eu fiz desse livro. Eu não tô sentindo até o momento, ainda tá cedo, né? Estou aí no, sei lá, uns 20% do livro, mas vou contando pra vocês. E complementando alguns comentários que eu já fiz anteriormente ali sobre o primeiro volume, aqui a desmarginação da Lila, ela começa a ganhar outras formas, né? Então, ao passo que no primeiro volume ela tá muito associada a todas as decisões que a Lila toma, né? Ela é totalmente guiada ao que ela é e ela faz as coisas de acordo com o que ela pensa, o que ela acredita. Nesse livro aqui a gente tem ela precisando encontrar outras maneiras de fazer isso, né? A gente tem ela sendo colocada à força nessa caixa, percebendo um pouco tarde demais que ela tá aí com limites, né, muito bem impostos, mas que ela encontra as maneiras dela de resolver isso. E o painel da loja, né, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é a ideia, mas o painel da loja acho que é uma representação física desse fenômeno que ela experimentou pela primeira vez, ainda criança, né, e que acaba sendo algo recorrente e muito citado até então aqui na história. Um outro ponto que eu também já mencionei no outro vídeo, e que eu tenho até aqui uma anotação sobre isso, quando a gente olha, né, as duas, a Lila e a Lenu, como complementares, não vou dizer totalmente opostas, né, mas complementares, e essa admiração que barra medo, né, uma admiração que ao mesmo tempo tem uma raiva ali da Lenu com relação à Lila. Ela tem um trecho aqui que diz o seguinte: só em seguida compreendi estar condenada a ser quietamente infeliz, porque sou incapaz de reações violentas, porque as temo, prefiro ficar imóvel cultivando rancor. Lila não. Me pegou muito esse trecho aqui, porque no fim das contas, quando a gente para pra pensar, né, entre as diferenças, no vídeo anterior eu comentei, vendo a Lila com uma perspectiva de quem a gente realmente é e as coisas que a gente realmente sente, né? E ao passo que a Lenu é o nosso lado de corresponder às expectativas, e o quanto essa questão da violência, ou na verdade de externalizar, é o que faz a diferença entre as duas, né? Muitas vezes as duas pensam da mesma forma e sentem a mesma coisa, mas a forma como elas devolvem isso para o mundo é totalmente diferente, e a Lenu traz esse sentimento, né, muito ligado a ser incapaz de reações violentas porque as temo. Esse aqui, o trecho vai para terapia, então gostei muito. E o outro ponto que eu ainda não tenho tanto para trazer, mas que vou deixar aqui para os próximos relatos aqui ao longo da leitura, é a questão sociopolítica, econômica, cultural, que começa a se intensificar, né? Então, nesse volume aqui, a gente tem a Lenu começando a ter mais acesso a jornais, sendo incentivada, né, a participar de uma passeata pela sua professora, e isso vai trazendo a ela, né, essa visão de mundo além do bairro em que ela vive, que era o que acontecia bastante. E como a gente tá aqui num cenário Segunda Guerra Mundial, super relevante, né, essa perspectiva das pessoas que são extremamente afetadas
por tudo que acontece no cenário sociopolítico-econômico, mas tem pouquíssimo acesso à informação sobre isso. Então foi um ponto de vista que eu achei super interessante e que imagino que vai se desdobrar. Até o momento são essas as percepções, vou trazendo mais ao longo da leitura. Oi, gente. Tive que colocar o microfone porque estão cortando uma grama aqui, então se tiver aqui perto, então se tiver algum barulho, vocês ignorem. Mas vim atualizar vocês sobre como está minha leitura. Já estou super avançada, passei da metade. Eu acho que eu tô mais ou menos onde eu abandonei esse livro da outra vez. Eu não lembro exatamente o ponto, mas eu claramente estava nessa etapa da história, quando eu parei de ler da outra vez. E tenho a dizer que eu tô zero incomodada. E foram essas as coisas, né, que tinham me incomodado na primeira leitura. E eu refleti muito sobre isso, assim, sobre por que que eu fiquei incomodada com coisas que dessa vez me parecem muito bem construídas e reais. E eu acho que tem muito a ver com amadurecimento mesmo. Não, eu não li super nova, se faz uns 6 anos, eu devia ter 24, 25, mas eu acho que dos 24 para os 30 as coisas mudam bastante também. Tenho 31 hoje. E acho que muito sobre uma questão de empatia. Eu tenho uma tendência julgadora, assim, de julgar as coisas. E isso era muito forte em mim. Então eu acho que eu li muito com um olhar, e numa época da minha vida, é, de olhar para as ações aqui da Lila, né? Na época era a Lila, que as coisas da Lila que me incomodaram com esse olhar de julgamento. E agora eu analiso muito mais com um olhar de construção, e de empatia mesmo, de tentar entender o que que essa menina, né, de 16 anos aqui, super jovem, que estava passando por tanta coisa, e me colocar nesse lugar. E eu acho que isso também é uma coisa, por bastante tempo, o meu julgamento com a minha eu mais nova também foi muito maior. Então eu acho que hoje é, me dói menos olhar com um olhar empático para essa época da vida, e incluindo a minha própria história. Então, tá sendo muito bom mesmo. Estou obcecada com a leitura, assim, leio muito, estou na página 270, já chegou o terceiro volume aqui em casa, então quando eu acabar esse, já tenho o próximo para ler. Ele me prende demais, eu tô achando a construção muito bem feita, ele avança de maneira muito sutil nos tópicos que eu comentei da última vez, né? Sobre a questão política e etc. Eu acho que eu gosto da forma como ele traz essas pinceladas, mas eu imagino que para o futuro isso vai se desenrolar. Isso faz muito parte da construção, né? Tanto da Lila, principalmente do Nino aqui. E é isso, venho atualizando vocês, né? Hoje é sábado, não trouxe ainda aqui. Acabei de ler bastante, acho que eu li o que? Umas 70 páginas. Agora tenho outras coisas para fazer, mas provavelmente leio mais entre hoje e amanhã e aí vou atualizando vocês. Bom, pessoal, falhei miseravelmente em gravar um diário de leitura.
porque o fato é que eu já acabei a tetralogia há alguns dias. Eu li bem rápido, então nem tenho o que dizer. Eu estava gravando, acho que a última vez que eu vim aqui fazer comentário foi sobre o segundo, né? A história do novo sobrenome. Eu realmente li em poucos dias, então eu sentei aqui no final, nos finais de semana e li bastante tempo. Saía do trabalho, já começava a ler. É, à noite, né? Eu acho ruim gravar, porque eu não tenho, né, luz, equipamentos profissionais. Então, muitas das vezes que eu li à noite, eu também não vim falar, ficava no dia seguinte, e o resumo é que quando eu vi eu tinha lido absolutamente tudo. Então, esse aqui vai ser um apanhado geral do que eu achei. Lembrando que isso não tem o objetivo de ser resenha, eu não vou dar detalhes da história, é realmente as minhas impressões. Primeiro de tudo, antes de eu começar a falar de cada um dos livros, claramente fiz as pazes com Helena Ferrante, porque eu acho que de verdade, eu acho que esses 3 livros aqui eu devo ter lido em uma semana, no máximo 10 dias, assim, os 3, e são livros bem grandinhos, então eu realmente devorei. Apesar disso, não se tornaram meus favoritos da vida. Então, Helena Ferrante estamos de pazes feitas. Inclusive, já comprei mais um livro dela na promoção que não chegou ainda, mas também não sinto ainda que arrebatou meu coração. E vamos por partes. História do novo sobrenome. Relembrando que eu tinha largado esse livro mais ou menos nos 50%. Quando eu tinha parado de ler, né, era na parte da praia ali de Xia, em que elas estavam em Xia, então tudo depois disso eu ainda não tinha lido. E eu realmente lembro de ter ficado muito incomodada com a Lila, né, nessa parte em específico, e dessa vez eu me senti zero incomodada, zero mesmo, assim. E isso me deixou muito reflexiva sobre o que mudou tanto em mim, ou, enfim, na forma como eu li, para que a minha reação tivesse sido tão diferente. E no primeiro vídeo que saiu, teve um comentário dizendo que ficou confusa a minha explicação sobre o incômodo. E algumas coisas na vida são confusas. Eu, pelo menos, não sou uma pessoa que tem tanta clareza sobre o que sente, mas a gente sabe que a gente sentiu aquilo. Então eu realmente não vou ter uma explicação de por que é que eu me sinto incomodada. São coisas que precisam ser tratadas na terapia, e mesmo que eu tenha explicações, acho que não é o intuito do canal eu trazer aqui. Mas eu pensei um pouco melhor em como tentar racionalizar isso. E o que eu vejo é o seguinte: eu sou uma pessoa muito. Não sei se é racional, eu sou racional, mas eu sou uma pessoa bem comedida. Tem alguma frase aqui nesse livro, né, acho que é bem nesse aqui, da Lenu, que ela fala, né, de ser incapaz de ter impulsos violentos e coisas do tipo. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa contida, que tem uma linearidade, assim, eu não sou uma pessoa inconstante, volátil, que tem reações exacerbadas sobre as coisas. E muitas das mulheres da Helena Ferrante, que foi o que eu comentei sobre, por exemplo, no Dias de Abandono, que tem uma cena em específico que ultrapassa esse limite, e que em algum momento da minha vida, quando eu li a primeira vez esse aqui, me incomodou no sentido de julgamento. E é mais ou menos o que eu consegui trazer de uma maneira para tentar traduzir para vocês, é um pensamento intrusivo que toma conta. Então aqui tem umas coisas que elas fazem que você pensa, meu Deus, é aquele meme do pensamento intrusivo que ganhou, o pensamento intrusivo ganhou. E, e provavelmente na primeira leitura eu olhei isso com um olhar muito de julgamento ou de comparação com a forma como eu reagiria, e hoje eu não sou mais uma pessoa que olha para a vida dessa maneira. É, não estou dizendo que eu faria as coisas que a Lila faz, não nesse sentido, mas analisando a construção da personagem, as coisas acabam fazendo sentido, e tem sim isso dos pensamentos intrusivos tomando conta. Eu acho que a Helena Ferrante realmente leva as coisas até um extremo. Eu gosto muito da, daquela tensão, sabe? Quando você tem assim uma situação literária em que você tem uma corda quase arrebentando e fica aquele fiozinho assim, eu gosto muito disso. E aqui o que eu sinto é a escrita da Helena Ferrante é muito transparente, né? Ela escreve as coisas de uma forma muito clara e realmente dizendo o que ela quer dizer. Então não é uma escrita que tem muito
enfim, não é uma escrita poética ou uma escrita que deixa coisas nas entrelinhas. Ela realmente é muito crua no que ela está dizendo. E essa corda arrebenta. Ela não tem nenhuma. Não tem muito filtro sobre essa corda arrebentar. Então, a conclusão racional que eu cheguei é que as questões, para mim, no passado foram essas, da corda arrebentar, e essa corda arrebentar ser uma coisa que no passado me incomodou mais. Aqui, como eu falei, não me senti incomodada, mas em vários momentos é isso que eu percebo, não só da Lila, como da Lenu, em outros livros, que já vamos entrar nesse tópico. E eu sinto que fica menos, a gente tem menos tensão, as coisas são como elas são. Ela, inclusive, algumas vezes ela descreve algo que você consegue entender, mas aí ela repete depois para deixar muito claro, assim. Então são coisas que eu particularmente prefiro que fiquem nas entrelinhas. Mas essas cordas arrebentam. Então, basicamente, né, fazendo um parênteses para tentar explicar o que me incomodou no passado e, como eu falei, já foi bem diferente agora. Eu amei esse livro aqui. Eu acho que ele foi meu favorito dos 4. Eu achei que, em termos de construção dessas personagens, ele é muito bem feito. Ele traduz muito bem a adolescência, essa fase da juventude em que a gente não tem muita certeza de quem a gente é, ao mesmo tempo a gente tem uma expectativa muito grande sobre o mundo, sobre o futuro, e isso está muito bem traduzido aqui. Ele, como eu acho que eu já tinha comentado algumas coisas, né? Ele vai plantando sementes que me deixaram muito curiosas para ver como isso ia se desenrolar no futuro, especialmente falando ali da situação socioeconômica, né, do próprio fascismo começando a surgir. Então, ele me deixou com expectativa altíssima. E aí, chegou a história de quem foge de quem fica. Esse aqui era o que eu tinha expectativa mais alta. Primeiro, porque a história do novo sobrenome, como eu já tinha abandonado, eu tinha um pé atrás. E aí, como eu amei esse aqui, eu fiquei, não, o próximo vai ser perfeito. Eu acho esse título perfeito, a história de quem foge de quem fica. Tava realmente a minha régua tava lá em cima para esse aqui. E eu já comentei algumas vezes que eu sou uma pessoa que gosta muito da fase adulta. Geralmente, quando a gente tem filmes, enfim, por exemplo, a trilogia Before, né, no cinema, o que eu mais gosto é o Antes do Pôr do Sol, porque tem uma idade mais próxima, né? Eles estão numa idade mais próxima da idade que eu tenho hoje, eu tenho mais facilidade em identificar. Então eu estava muito ansiosa para esse aqui, a fase adulta delas. E esse aqui eu não gostei. O que eu acho sobre esse aqui? Ele tem tudo, como eu falei, os elementos, ele tem todos os elementos que eu imaginei que me fizessem gostar. Ele vai trazer de uma maneira mais presente essa questão, né, do comunismo, o fascismo, e a gente começar a ter esses enfrentamentos políticos mesmo. Mas o que me parece nesse aqui é que ele é muito mais Lenu do que Lila. Então, não falando da personagem em si, mas nesse aqui eu queria ter me sentido mais incomodada. Ele trata de temas que deveriam ter arrebentado mais a corda, na minha visão. Tem 2 cenas em específico que eu acho que eu senti um pouco mais isso, mas não o suficiente para fazer valer todo o livro, assim, né? Então, tem, obviamente, temáticas super relevantes. A gente tem a Lenu chegando, né, alcançando tudo que ela queria na vida, né? Então, estudando, lançando livro, casando com um homem estudado, superior, né? De uma família que a acolhe muito bem, uma família de intelectuais, e se transformando, na verdade, em quem ela julgou por todo o tempo, as questões da maternidade. Então, as questões que são tratadas aqui em si são maravilhosas, mas eu senti que foi, tipo, tem um freio mais puxado nesse aqui, que é justamente onde eu acho que eu gostaria de ter visto mais. Então, durante todo o livro, eu fui ficando com esse sentimento de que eu queria um pouquinho mais. Eu não sei se não é um pouco relacionado ao fato da Lila nesse livro aqui, não necessariamente aparecer menos, mas ela tá numa situação mais vulnerável em que ela tá menos combativa. Então, faz sentido, é coerente com a história que nesse trecho
as coisas estejam mais brandas, mas isso não foi uma coisa que particularmente me agradou. E o final disso aqui, que é surto que é, né, gente? Eu não tenho nem. Esse aqui é um dos pontos que você pensa, minha filha, faltou uma terapia, né, nessa vida. De novo, eu acho que fiquei, da minha parte não foi com um olhar de julgamento, mas assim, dava, né? Já estamos na fase adulta, eu esperava uma reação mais complexa, enfim, eu acho que isso vai se desenrolando no quarto, mas em resumo, já tá ficando confuso, né? No decorrer desse livro, digamos, os 2 primeiros terços, eu senti que faltou, que ele foi meio freio de mão puxado com relação aos anteriores, e o final eu realmente detestei, fiquei indignada, e isso vai, né, acabar se desenrolando aqui no quarto livro. E aí eu fui pro quarto livro já com um pouco menos de expectativa, mas minha amiga Laura, do Lala Livros, já tinha me dito que os que ela mais gostava eram o segundo e o quarto. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então já adianto que gostei muito do quarto livro. Eu acho que eu gosto mais do segundo ainda, mas claramente esses são os meus 2 favoritos. E nesse aqui a gente consegue ter realmente esse amadurecimento mais tardio das coisas que eu esperava nesse aqui. E ele é um livro que ele vai ficando cada vez mais. Essas cordinhas vão arrebentando com mais facilidade, porque as coisas vão ficando mais brutais. E além disso, eu acho que isso vem um pouco com a idade. Com a idade, a gente tem uma tendência, aquela falando, né, do alto dos meus 31 anos, é, mas a gente começa a se importar menos com opinião dos outros e começa a ter um pouco mais de bom senso, eu diria, e eu acho que é isso que falta no final desse aqui, e isso vai amadurecendo na Leno com o tempo, e eu gosto muito do desenrolar da Lila aqui nesse volume final também. Eu senti falta de mais livro nesse aqui. Eu não acho que faltou em nada com relação à escrita, à densidade, as cordas arrebentando. Acho que ele é bem muito bom mesmo, mas ele acaba tendo um tempo muito grande, né, acontecendo e a gente fica com algumas lacunas. Acho que são totalmente intencionais, mas eu fiquei com aquele gostinho de que eu gostaria de ter acompanhado um pouquinho mais das duas. Então, fazendo um super resumo, eu não tenho nem como negar que eu fiquei obcecada, e eu acho que quando a gente trata de obras de literatura que são mais complexas, densas, com uma construção muito bem feita de personagens, etc., é mais difícil que a história nos prenda tanto, ou enfim, isso aqui foi uma loucura. Fazia muito tempo, sei lá, anos, que eu não ficava tão obcecada e lendo o tempo todo. Eu acabei muito rápido. Quando eu finalizei, eu comecei a ver a série já, porque eu já estava me sentindo órfã, basicamente. Não assisti tantos episódios ainda da série. Vocês sabem que, primeiro, eu sou super lenta pra ver série. É muito mais fácil pra mim ler do que assistir série. E eu aguento muito mais na leitura do que no visual, falando de violência, falando de coisa triste. Assim. Eu sou ultra sensível visualmente falando. Então me trouxe muita angústia assistir coisas que eu já tinha lido e que inclusive até onde eu assisti, eu acho que eu assisti metade da primeira temporada, talvez, é super fiel, né? Então tem inclusive falas que são iguaizinhas às do livro, mas assistir isso foi mais pesado pra mim do que ler, e é uma coisa que é realmente assim na vida, né? Eu leio coisas terríveis e na hora de assistir eu tenho um pouco mais de estômago sensível. Mas o fato é esse, não nego que fiquei completamente obcecada. Dos 4 livros, gosto muito de 3, eu não gosto do terceiro mesmo. O primeiro eu gosto, mas o segundo e o quarto são certamente meus favoritos. Gosto bem mais do segundo e do quarto. Fiz as pazes com esse meu incômodo por personagens que arrebentam a corda e que deixam o pensamento intrusivo ganhar. Então vamos chamar assim esse incômodo para ficar mais fácil de entender. E gosto, eu estou gostando de me sentir incomodada nesse sentido, de ver até onde que a gente pode chegar. Existem situações na vida em que as pessoas realmente arrebentam essa corda, né?
E eu acho que o que é muito importante é a gente conseguir ter realmente a construção para que isso aconteça, né? Que não seja uma coisa completamente do nada. E aqui, com o tempo, isso vai sendo muito construído. Inclusive, esse surto, ali no terceiro livro ali, é construído desde a infância, assim. Então, acho que as coisas são muito bem amarradas. Fiquei um pouquinho obcecada com a Helena Ferrante em si, né? Que não sabemos quem é, existem esses bafafás, essas suspeitas. Eu gosto muito de Dominique Sternoni. Quando eu não gostava, né? Quando eu tive meus incômodos com Helena Ferrante, que abandonei, etc. Ainda eu já li, já tinha lido, já estava lendo várias coisas do Dominique Sternoni e eu gosto mais, eu sinto mais essa corda nele do que as coisas arrebentando em si. Mas agora faz um tempo que eu não leio nada dele, então não sei opinar nesse sentido. Mas eu acho muito difícil que não tenham traços autobiográficos nessa tetralogia. E enfim, eu não tinha assim super conhecimento sobre Helena Ferrante, estudos, eu sei que tem muita coisa. Então me mandem aqui, me indiquem se vocês têm, eu sei que tem curso, tem vários artigos e estudos sobre a escrita da Helena Ferrante em si. O livro que eu comprei que ainda não chegou, estava em super promoção, foi o A Vida Mentirosa dos Adultos, mas eu também não li ainda Um Amor Incômodo. Eu acho que dos de não ficção talvez sejam esses, porque eu já li Dias de Abandono e já li A Filha Perdida. Então, enfim, me indiquem aqui o que eu deveria ler na sequência. Espero que tenha ficado um pouco menos confuso, mas eu fiquei bem feliz. Então temos aí esses dois figurando na lista de favoritos do ano. Eu, sendo sincera, né, eu já tinha colocado o... Opa, cadê? Aqui. A Amiga Genial com coraçãozinho, mas o coraçãozinho é bem mais evidente, é um coraçãozinho mais recheado para esses outros dois aqui. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo.